O sol daquela tarde de outono não era apenas uma luz que banhava os arranha-céus da metrópole. Era uma testemunha silenciosa de um destino que estava prestes a ser estilhaçado. Eu, Arthur Mendes, construí um império de concreto e vidro, um monumento à minha própria ambição e ao meu desejo insaciável de ascensão social. Cada um dos meus empreendimentos era um reflexo da minha vontade férrea. Mas eu me esqueci que o verdadeiro legado não é feito de mármore e ouro. Eu acreditava que o sucesso de um filho era medido pelo título que ele carregava. Ricardo, o meu primogênito, era o meu doutor, o meu orgulho. Eu o exibia para todos, como se ele fosse um troféu de ouro maciço. Cada centavo investido parecia justificado pela promessa de um futuro grandioso. Já Marcos, o meu filho mais novo, era apenas um menino da oficina, uma sombra que preferia o cheiro de graxa à sofisticação dos salões. Para mim, Marcos era uma decepção, um erro de percurso que eu tentava esconder, um lembrete constante das minhas próprias origens humildes. Naquela tarde, Marcos entrou na recepção do meu escritório. Ele estava suado, com um uniforme de mecânico gasto, segurando um envelope pardo amassado. Bati a mão na mesa com força e apontei para a porta. Marcos, vá para a sua oficina. Este lugar é para pessoas que têm classe. Marcos sorriu de forma triste. Pai, eu não vim pedir dinheiro. Eu queria te mostrar o projeto que fiz para modernizar a segurança da empresa. Você, o senhor, não tem nenhum diploma técnico. Ricardo é quem entende de projetos. Saia daqui agora, antes que eu te demita. Marcos caminhou até a oficina, nos fundos. Sentou-se em seu banco de madeira e observou as ferramentas que eram suas únicas companheiras. Eu não sabia que Ricardo estava em um cassino em Monte Carlo, gastando a fortuna que investia em sua clínica para pagar dívidas de jogo. Enquanto eu voltava ao meu posto, um incêndio começou no depósito. Um curto-circuito que Marcos vinha tentando me avisar há meses. O fogo se espalhou rápido. Chamei por Ricardo, mas o celular dele estava desligado. O caos se instalou em cada canto da empresa. Foi então que vi um vulto correndo em direção às chamas. Era Marcos, sem proteção. Ele entrou no fogo para desligar a válvula de gás. Ele salvou o meu império, mas eu ainda achava que Ricardo era o herói. Eu não sabia que o doutor estava prestes a me dar o golpe final. Eu, Arthur Mendes, tinha um plano meticuloso para Ricardo. Ele seria o meu sucessor, o rosto moderno e sofisticado do meu império imobiliário. Eu o enviei para as melhores escolas de medicina do mundo e o vi se formar com honras, um diploma que eu exibia com orgulho. Minha intenção era que ele aplicasse sua inteligência na gestão dos meus empreendimentos, elevando o nome Mendes a um patamar global. Mas Ricardo tinha outros planos. Ele abriu uma clínica de luxo, um consultório impecável, que servia como fachada para uma vida de excessos e apostas. Ele era um jogador inveterado, que via o dinheiro não como um meio para construir, mas como fichas em uma mesa de pôquer. Eu, cego pelo meu orgulho, ignorava os sinais. As contas bancárias vazias, os pedidos de empréstimo disfarçados, as desculpas esfarrapadas para suas ausências. Eu acreditava que o meu filho, doutor, era infalível e que o seu sucesso era o reflexo direto da minha própria glória, enquanto Marcos, o meu filho da oficina, aquele que eu tanto desprezava, arriscava a própria vida para salvar a minha empresa do incêndio. Ricardo estava em Las Vegas ou Monte Carlo, perdendo milhões em uma mesa de baccará, enquanto tudo que construí virava cinzas. Eu ainda o via como o herói, o salvador da família, mas a verdade estava prestes a emergir, arrastando todas as minhas certezas. Eu estava no hospital, com o cheiro de fumaça ainda impregnado em minhas roupas, enquanto Marcos
recebia os primeiros socorros. Liguei para Ricardo, esperando que ele viesse correndo. Mas o celular dele estava desligado. Uma mensagem fria dizendo que estava fora de área. A enfermeira me entregou o celular de Marcos, que ele havia deixado cair durante o resgate. Havia uma mensagem de Ricardo, enviada antes do incêndio. A frase me atingiu como um raio. Pai, estou ocupado. Resolva isso com o Marcos. Ele é bom em apagar incêndios. O meu doutor estava me abandonando na crise, enquanto meu perdedor da oficina tinha arriscado a vida por mim, sem pedir nada. Os dias seguintes foram um inferno. A empresa estava interditada. Um fantasma do luxo que um dia foi. Clientes cancelavam contratos e processos surgiam. Ricardo só apareceu uma semana depois, com uma desculpa esfarrapada sobre um congresso. Ele só queria saber se o seguro cobriria os prejuízos. Eu tinha investido no filho errado. Tinha dado tudo a quem não merecia e desprezado quem sempre esteve ao meu lado. Aquele envelope pardo que Marcos tentou me entregar era o projeto de um sistema de segurança que ele havia desenvolvido com meses de dedicação. Se eu tivesse dado ouvidos a ele, o incêndio nunca teria acontecido. A culpa me corroía por dentro, mas a vergonha era ainda maior. Marcos se aproximou de mim, com o braço enfaixado e um olhar de preocupação. Pai, o que aconteceu? O senhor está bem? Eu não conseguia falar. A vergonha me impedia. Eu apenas o abracei, um abraço que valia mais que todo o meu império. Naquele momento, percebi que o meu verdadeiro império não era feito de lucro, mas de amor e perdão, de laços que eu havia negligenciado. A vida ainda me reservava uma última lição, vindo das mãos do filho que eu havia julgado indigno do meu amor. O incêndio na empresa Mendes foi apenas o começo do meu calvário. A imprensa me massacrava e os clientes cancelavam seus contratos. Os advogados das vítimas me processavam por negligência. Eu estava perdendo tudo o que havia construído. E o pior, perdendo a minha reputação. Liguei para Ricardo, o meu doutor, esperando que ele me ajudasse com seus contatos. Mas ele me ignorou. Suas desculpas eram esfarrapadas e seus pedidos de dinheiro frequentes. Ele usava a minha fortuna para pagar dívidas de jogo enquanto eu afundava. Marcos, o meu filho da oficina, era o único ao meu lado. Ele trabalhava incansavelmente para reconstruir o depósito e acalmar os funcionários. Ele não pedia nada em troca, apenas o meu reconhecimento. Mas eu, cego pelo orgulho, não conseguia dar a ele o valor merecido. Eu esperava que Ricardo viesse me salvar, mas a vida estava prestes a me mostrar a verdadeira face do meu filho preferido. Um dia, recebi uma ligação da polícia. Ricardo havia sido preso por desvio de dinheiro e fraude na clínica que eu lidei. A notícia me atingiu como um raio. O meu doutor, o meu orgulho, era um criminoso. Eu não conseguia acreditar. Fui visitá-lo na prisão. Ele estava irreconhecível, com o rosto abatido e os olhos vazios. Pai, me perdoa, ele disse. Eu apenas o olhei com tristeza e decepção e disse: Ricardo, você não é o meu filho. Você é um estranho. A dor era excruciante, mas a verdade se impunha. Eu havia construído um império de concreto, mas negligenciado o alicerce mais importante, a família. Voltei para a empresa com um coração partido. Marcos se aproximou com um olhar de preocupação que eu não merecia. Pai, o senhor está bem? Ele perguntou. Eu não conseguia falar. A vergonha me impedia. A culpa me sufocava. Eu apenas o abracei. A empresa se reerguia das cinzas. Marcos era o motor dessa recuperação, consertando máquinas e inspirando confiança na equipe. Eu comecei a passar mais tempo na oficina.
ouvindo suas ideias. Ele falava com paixão sobre como ser mais eficiente e humano. Aquele menino da graxa estava me ensinando a ser um ser humano melhor. A vida estava me dando uma segunda chance. Os anos se passaram. A empresa Mendes, sob a liderança de Marcos, floresceu. Ele reconstruiu o depósito, modernizou o sistema de segurança e transformou a empresa em um modelo de excelência e humanidade. Ele tratava todos os funcionários com respeito e os clientes com carinho. Ele era o oposto de mim, o oposto de Ricardo. Ele era o filho que eu deveria ter valorizado desde o início. Eu, Arthur Mendes, me aposentei, deixando a empresa nas mãos de Marcos. Ele era o meu verdadeiro sucessor, o meu verdadeiro orgulho. Aquele menino da graxa, que eu tanto desprezei, se tornou o pilar do meu império, o guardião do meu legado. Sua visão, sua paixão, sua humanidade transformaram a Mendes em um lugar onde o luxo se encontrava com a alma. Eu, que antes media o sucesso em cifras, agora o media em sorrisos, em gratidão, em respeito. A vida havia me ensinado a lição mais valiosa. O verdadeiro valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele compartilha. Ricardo, depois de cumprir sua pena, tentou se reaproximar, mas eu não conseguia perdoá-lo. Ele tinha me traído e me humilhado. Eu o perdoei, sim, mas a confiança estava quebrada. Ele seguiu seu caminho e eu o meu. A vida me ensinou que o verdadeiro sucesso não está em ter um filho doutor, mas em ter um filho de caráter. Ele se tornou um lembrete constante dos perigos da ambição cega, da vaidade que corrói a alma. Em uma cerimônia de premiação, eu recebi um prêmio por minha contribuição ao setor imobiliário. No meu discurso, eu contei a minha história, de como eu aprendi a valorizar o caráter acima do diploma. Eu olhei para Marcos, que estava na plateia, e disse: Marcos, você é o meu verdadeiro herói. Você me ensinou que o amor não se mede pelo sucesso de um filho, mas pela bondade de seu coração. E eu finalmente encontrei a paz. As palavras ecoaram pelo salão. Aquele prêmio era um testemunho de redenção e de uma jornada de autodescoberta. Marcos, o meu filho da oficina, estava ali ao meu lado, o meu maior troféu, a minha maior conquista. E você, já passou por uma situação onde alguém te julgou apenas pela sua aparência ou pelo seu trabalho? Você acredita que o caráter de uma pessoa vale mais do que qualquer diploma na parede? Deixe seu relato nos comentários. No canal Causos, Família e Traições, a sua voz é o que nos move. Se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva. Não saia daí, o próximo vídeo traz uma reviravolta ainda mais impactante. Clique agora e nos vemos na próxima história.